Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky, vídeo número 21. Eu sou Márcio Becker e este é mais um vídeo sobre whisky. E no vídeo de hoje abordar uma questão que ainda assusta muitas pessoas. Afinal de contas, o que são as tais notas de degustação que a gente encontra em embalagens, em garrafas, em vídeos sobre whisky, em sites, em livros? Pessoal, não é nada demais. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Notas de degustação são aromas, sabores, texturas, sensações, sentimentos traduzidos em palavras. Nada mais é do que descrever o whisky que a gente está apreciando. Ok, o conceito é muito simples, mas de onde vem e como a gente chega nas tais notas de degustação? Realmente, para a grande maioria das pessoas, é complicado, é estranho, chega a ser fantasioso que em uma dose de uísque possam haver tantas coisas diferentes. Frutas, flores, ervas, tabaco, fumaça, biscoito, nozes, castanhas, madeira, chocolate, baunilha, peixe, bacon. Uau! É uma infinidade de opções. E pessoal, realmente, se eu fosse dizer para vocês o que eu estou segurando aqui, estou segurando uma taça de uísque. Se eu for sentir o aroma, vou dizer que tem cheiro de uísque. Se eu for provar, tem gosto de uísque. Mas o uísque, pessoal, é uma bebida complexa. E ela é considerada complexa exatamente porque ela é formada por centenas e mais centenas de pequeníssimos componentes. Gorduras, óleos, álcoois, ésteres, ácidos, fenóis, uma infinidade de componentes. E, na verdade, quando a gente sente um whisky, o que a gente está sentindo são estes pequeninos componentes dispararem lembranças de memória. E aí a gente começa a ter lembrança de sal, lembrança de fumaça, lembrança de peixe e assim vai. Tá? Então, são as lembranças. Então, de certa forma, quando a gente descreve um whisky, a gente, de certa forma, está descrevendo as nossas próprias lembranças. Tá? Isso já deixa claro que notas de degustação são algo extremamente pessoal. E já cai por terra aquela teoria que a gente tem que sentir a mesma coisa que está na caixinha, no livro, no vídeo do fulano que fala sobre o whisky. A gente tem que sentir o que a gente está sentindo, o que a gente lembra. Notas de degustação são extremamente pessoais. Ok? Pessoal, notas de degustação a nível de conceito é algo tão simples que eu poderia encerrar o vídeo por aqui. Mas eu vou agora passar para vocês algumas dicas. E para passar essas dicas, que eu acho bem interessantes, eu vou me basear no livro e na embalagem. Vou passar para vocês dois exemplos de nota de degustação para mostrar para vocês como elas são diferentes, não apenas no que apontam como nota de degustação, mas no próprio estilo da nota de degustação. O whisky escolhido, Talisker 10 anos. Excelente whisky, por sinal. Nota de degustação que está na embalagem do whisky. Tá? Um leve esfumaçado aroma introduz um sedutor adocicado paladar. De corpo cheio e macio, este malte musculoso também tem uma robusta, profunda intensidade. Tem uma longa, rica e aquecida finalização. Uma nota de degustação praticamente poética, né? Mas válida. No livro, pessoal, deixei marcada aqui a página, um dos livros mais vendidos a respeito de whisky. Nota de degustação para o mesmo Talisker 10 anos. Aroma: seco, amêndoa, urze, terra, pote de lagostas, alcaçuz. Boa interação entre fumaça seca e notas adocicadas. Paladar: pera madura, fumaça, leve nota mentolada. Flor de urze, carvalho cremoso. Finalização: apimentado. Pessoal, notas de degustação da embalagem, bem subjetivas, quase poéticas. Notas de degustação deste livro, extremamente objetivas, apontando especificamente aromas, especificamente sabores. Tá? Onde é que eu quero chegar com isso? As notas de degustação, não apenas no que a gente sente são pessoais, mas a forma como a gente coloca em palavras também é algo extremamente pessoal. E aí fica a minha primeira dica para vocês. Notas de degustação são algo que, a partir do momento que a gente passa a fazer,
é um caminho sem volta. Normalmente, a gente prova um whisky e diz gostei ou não gostei. Prova 2 whiskies e diz eu gostei mais deste do que aquele. Esse é o normal, é o mais comum. Chega um ponto que a gente começa a entrar nas notas de degustação. Eu gostei mais deste whisky porque ele é mais frutado do que aquele whisky. Eu gostei mais deste whisky porque ele é mais esfumaçado e mais encorpado do que aquele outro whisky. A gente começa a aprofundar. Isso é um caminho sem volta. Onde é que eu quero chegar? A partir do momento que a gente começa a descrever o whisky, o mais importante a lembrar é que a gente está descrevendo para a gente mesmo. O maior beneficiado com isso somos nós mesmos, porque a gente vai usar isso como base de comparação para outros whiskies. Tá? Então, a forma como a gente descreve deve sim ter um pouco de cuidado e deve ser uma escolha bem pessoal. Uma forma mais subjetiva, uma forma mais pontual, apontando especificamente aromas, sabores. Vai da nossa escolha, mas fica a minha dica. Escolham o que vocês acharem mais interessante e que for de melhor valia para cada um de nós. Ok? Segunda dica, que eu acho até mais interessante. Para a grande maioria das pessoas, não é difícil sentir o aroma, sentir o sabor. A gente sente. A dificuldade real está em colocar em palavras, dizer o que a gente está sentindo, dar um nome àquilo que a gente está sentindo. Nozes, laranja, tabaco, chocolate, coisas pontuais às vezes são complicadas de se colocar em palavras. Às vezes a gente não chega lá, às vezes a gente tem aquela sensação de eu sei o que é isso, mas eu não sei dizer o que é, está na ponta da língua e não sai. A gente não consegue botar em palavras. Pessoal, nesse momento, vale a pena usar uma técnica que contorna um pouco essa situação. Às vezes, o aroma de uísque, o sabor do uísque pode lembrar alguma etapa da nossa vida, algum momento especial da nossa vida, algum local, algum cenário. E quando isso acontecer, a gente pode esmiuçar esse local, esse cenário, essa etapa da nossa vida. Vou dar um exemplo pessoal que eu tive ao degustar um uísque. Eu estava sentindo o aroma do uísque e veio um aroma adocicado, suave, muito gostoso. Só que eu não conseguia dizer o que era. E entre ficar sorteando, isso é chocolate, isso é baunilha, isso é bala de caramelo, entre ficar sorteando, me veio uma imagem de um local. A chácara que era do meu tio. Quando veio esse cenário, eu comecei a esmiuçar o cenário. O que tinha na chácara do meu tio? Na chácara do meu tio, uma porção de terras que tinha uma casa grande de madeira, tinha um belo gramado, muitas árvores, 2 açudes, um galinheiro, plantação, flores. E tinha logo na entrada um monte de laranjeiras. E eu lembrei de uma época do ano em que todas as laranjeiras estavam floridas. E para entrar na chácara, a gente tinha que passar por entre as laranjeiras. E era exatamente o que eu estava sentindo. Aquela época do ano em que todas as laranjeiras estavam floridas. Flor de laranjeira. Então, a partir de um cenário, começou-se a esmiuçar, 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 até que chegamos na flor de laranjeira. E era isso que eu estava sentindo. Por que fica essa dica? Porque às vezes, se a gente lembra de um cenário, há algo naquele cenário que tem ligação com o que a gente está sentindo no uísque. E vale a pena a gente investigar. Pessoal, não precisa ser especialista para fazer nota de degustação. Basta querer, basta ter vontade. Então, fica a minha dica, aproveitem seus whiskies, apreciem, tentem explicar o que vocês estão sentindo para nós mesmos, né? Explicações pessoais que sejam de nossa própria valia. Nos vemos no próximo vídeo, uma boa degustação, saúde!